muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre um livro que eu odiei. Eu estou falando de Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Este livro aqui foi lançado em 2022 e é o primeiro romance publicado da autora. Inclusive, os direitos autorais desta obra já foram comprados pela Warner, então vem aí até uma série deste livro aqui. Além disso, a autora ela já publicou outro livro, né, que também foi bastante divulgado, que é As Irmãs Blue. Mas no que depender de mim, eu nunca mais pego nada pra ler dessa mulher. E não me entendam mal, tá, gente? Cleópatra e Frankenstein tinha tudo pra ser um livro que eu ia gostar muito, porque é a história de um casamento impulsivo aí, que tem um age gap entre a Cleo, uma jovem aspirante artista, e o Frank, um publicitário de meia idade, que entram aí num romance que explora, né, a individualidade deles, né, vícios, traumas, com um pano de fundo na cidade de Nova York. Esse livro, inclusive, ele foi muito comparado com um outro livro que eu amo muito, que é o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu já fiz resenha pra ele aqui no canal, e é bem antiguinho até essa resenha, no primeiro apartamento que eu morei em São Paulo, veja só. E esse livro é maravilhoso, eu sou muito fã de Pessoas Normais. Então a comparação entre esses dois livros aqui é meio triste. Mas uma coisa é fato, tem muitos fãs de Cleópatra e Frankenstein, porque as pessoas consideram esse livro como uma reflexão, assim, de amor, privilégios, uma reflexão sobre pessoas reais. Mas esse livro não me impressionou em nada, pelo contrário, eu achei este livro de uma profundidade, um pires. Mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e nos sigam pelas redes sociais, principalmente pelo Goodreads e pelo Instagram, porque lá eu posto tempo real, o que acontece por aqui. Então você sempre tem spoilers do que vai vir aqui no canal. Então é isso, sem mais delongas, vamos falar sobre este livro. Bom, a nossa protagonista é a Cleo, ela tem 24 anos, ela é uma aspirante artista e ela está em Nova York, morando em Nova York, porque ela tem uma bolsa de estudos na pós-graduação dela. Então, quando ela se forma, o visto dela vai acabar, né? O visto de estudante que ela tem ali pra ficar nos Estados Unidos. E ela pensa que por causa disso ela vai ter que ir embora. É final de ano, então ela decide ir na festa na casa de uns amigos. E aí ela decide ir mais cedo ir embora. E é no elevador que ela vai encontrar o Frank, nosso outro protagonista. O Frank, ele é um homem 20 anos mais velho, ele já é um publicitário de sucesso em Nova York, veja, então ele ganha muito dinheiro, tá? E eu fiquei imaginando toda hora esse personagem como o Don Draper de Mad Men. Não tem como, né, gente? Olha essa descrição. E ele vive os excessos da vida como se não houvesse amanhã. E se você entende como excessos, como muito álcool e drogas, bom, é sobre isso mesmo que é esse livro. Mas apesar de estar em momentos diferentes da vida, a Cleo e o Frank, eles se encantam um pelo outro. 6 meses separam, né? O primeiro capítulo do segundo, no primeiro eles se encontram e no segundo são 6 meses no futuro e eles já estão casados. Os amigos e familiares ali acreditam que o casamento é por causa do visto, né, da Cleo, né? Ou seja, um casamento de conveniência. Porém, acontece realmente uma paixão avassaladora aqui entre os protagonistas. Agora, a grande dúvida que resta é se eles vão conseguir manter essa atração e superar as diferenças entre eles, né? Quando eu peguei esse livro pra ler, eu pensei que fosse ser um clichê age gap, mas não é sobre isso, tá? É um livro que vai contar a história de muitos personagens coadjuvantes e são temáticas bem pesadas que se tratam neste livro aqui, como vício em drogas, compulsão sexual, enfim, e colapso mental. Mas, pra ser bem sincera, esses personagens que aparecem aqui, eles são mais como uma decoração ambiente, porque a história mesmo é sobre o relacionamento, o altos e baixos entre o casal Claire e Frank. E se você está com aquela terrível sensação de que esse livro fala mais sobre uma estética, é porque é por aí mesmo. E por mais que essa capa ela seja belíssima, olha isso aqui. São 400 páginas, é um livro enorme. De nada. É um livro sem substância alguma. E foi um livro que me deixou muito triste, porque passa uma vibe que eu não costumo gostar quando eu estou em busca de entretenimento. E pra ser bem sincera, gente, eu procurei ler este livro porque eu queria entretenimento. Eu não esperava aqui encontrar
a Virginia Woolf do século XXI, tá? Mas eu acho que isso diz muito sobre as percepções que eu tive com esse livro. Eu fui com uma intenção de uma coisa, mas o livro passa outra. Ou pelo menos tenta passar. Esse que é o grande problema aqui de Cleópatra e Frankenstein. Porque esse livro quer passar, né, a impressão de que ele é muito profundo, de que ele é extremamente complexo. E assim, tem muita gente que leu esse livro e diz que ele faz parte da vida delas agora, que é um livro maravilhoso, que é um livro de pessoas reais. E eu fiquei pensando, pessoas reais? Gente, onde vocês estão andando para encontrar esse tipo de gente? Porque não é o tipo de pessoa real que eu conheço. Até porque eu não achei ninguém aqui real. Eu achei personagens extremamente estereotipados e que não saem do seu papel aqui na narrativa. Eles estão num quadradinho e vão morrer nesse quadradinho até o fim do livro. Ou seja, né, eu achei toda a abordagem aqui da construção de personagem bem superficial. E também é uma opinião meio pessoal, porque eu odiei a Cleo, eu odiei o Frank, eu odiei a Zoe, que é a irmãzinha aí do Frank, que é uma pessoa que... eu só queria que os capítulos acabassem. E eu basicamente odiei todo mundo, gente. É impossível pra mim gostar de um livro assim, sabe? E além de tudo isso que eu já falei sobre este livro, ele parece que romantiza um lifestyle de New York. E assim, eu fui pra Nova York, eu amei a cidade, não é sobre isso a crítica, mas é que você fica com a sensação de que a autora tá o tempo todo te dizendo que se você não é de lá, se você não conhece Nova York, você não vai entender como esses personagens são legais e descolados. Você não vai entender como eles... Oh, she's so different, entendeu? E nossa, que vontade de morrer, cara. Nossa, que insuportável esse tonzinho assim de fundo. Então não, eu não achei que este livro fala sobre personagens reais. Não é sobre isso. E é um livro, como eu disse, extremamente grande pra absolutamente nada. E os diálogos, gente, os diálogos deste livro aqui, eles são muito difíceis de aguentar, sério. Você lê, e é um livro repleto de diálogos, né? Ele tá pronto realmente aí pra sua adaptação no cinema. Porque ele é cheio de diálogos, mas não sai do lugar. Você lê e só patina. Gente, e tipo assim, tem pessoas que estavam elogiando esses diálogos. Pra mim, isso é a curiosa falta de referência que as pessoas têm aqui pra considerar algumas coisas boas, sério. É um malabarismo que algumas pessoas têm pra considerar isso aqui bom. E no fim, eu gostei de uma mina no Goodreads falando: tudo que estão falando sobre esse livro é mentira. E é isso mesmo. Pra vocês terem noção do tamanho do ódio que eu fiquei, parece até que eu me questionei se eu ainda tinha interpretação de texto, se eu tava entendendo esse livro direito. Porque, assim, é realmente ruim. É um livro que não te diz nada. Ele é estético, ele é bonito. Acho que a capa já diz isso pra gente, né? E o pior de tudo, é um livro que não vai te estimular intelectualmente, né? Nem que seja pra você ficar obcecado ou pra você sair transformado. Enfim, não tem nada disso aqui. Gente, é muita loucura, né? Como é o mundo editorial, enfim. E como coisas vão pro hype e são vendidas e as pessoas consomem isso como se fosse a última maravilha do mundo. Enfim... é literatura ruim. E isso vem de uma leitora que costuma ler coisas que outras pessoas consideram ruim, tá? Então, realmente, eu não consegui tancar Cleópatra e Frankenstein. Mas é isso, Brasil. Essa é uma resenha curta, né? Repleta de ódio. Mas tava faltando um pouco aqui, né? Todo vídeo que eu faço, todo livro que eu falo pras pessoas, eu falo: esse é o melhor livro que eu li da minha vida. Tá aí, um dos piores livros que eu li na minha vida. Então é isso. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!